espiritual. Mateus 9, 27 diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. 2 cegos, 2 homens que não enxergavam, e Jesus os curou. E a palavra de Deus, não só a palavra de Deus nos mostra muitos cegos. Mas na vida, você vê pessoas que nasceram cegas e pessoas que ficaram cegas por algum motivo, por uma enfermidade ou por causa de um acidente. O certo é que, por causa da idade, nossa vista vai falhando. Tem pessoas que dizem que Deus é tão sábio que na velhice a mulher engorda e o homem fica com a vista ruim. Não fica direito. Porque Deus é sábio. Tudo que Ele faz. Eu estou tentando não usar óculos, mas não tem jeito. Vamos lá. Agora ficou bom. E cegos fisicamente sempre existiram. E Jesus curou a muitos. A palavra de Deus nos diz que Jesus curava cegos, que provavelmente eram cegos por estarem também possessos por demônios. Né? Lá em Mateus 12 diz assim, não precisa abrir, até para a gente ganhar tempo. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? E essa passagem, ligada com Lucas 11, Lucas fazendo o mesmo relato, ele diz ali, ele não menciona a cegueira, ele só menciona que era um mudo. Mas que quando Jesus expulsou o demônio, o mudo voltou a falar. E nessa passagem diz que ele era cego e mudo. Eu entendo que ele era cego e mudo, porque havia um demônio na sua vida. Ele era possesso de demônios. E a Bíblia também aqui não diz se ele um dia falava, se um dia ele não era mudo e enxergava. Só que o relato conta que ele era cego e que ele era mudo por causa de demônios. Ao ser liberto, voltou a ver e voltou a falar. Mas eu fiquei pensando aqui, que situação desse homem. Né? Às vezes, quando eu estou lendo a palavra, eu fico curioso de saber como deveria ser. Se ele, em um determinado momento da sua vida, passou a ser uma pessoa possessa de demônios, e não enxergava mais, e não falava mais, se tornou uma pessoa muda, por isso. Eu tenho esperança de um dia poder perguntar para essas pessoas do céu, como é que foi? Como é que era? Né? Conhecer estas pessoas, e poder perguntar como é que foi esse milagre na sua vida. Porque também não diz aqui o que aconteceu com a sua vida depois. Mas com certeza ele se tornou um discípulo de Cristo. E em Marcos 10, que eu citei para vocês, 46, nós temos um dos relatos mais lindos, na minha opinião, quando Jesus cura o cego Bartimeu. Marcos 10, 46. Diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa,
levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Esse é outro relato da Bíblia que eu gostaria de ver, né? Como é que foi? As pessoas mandando o Bartimeu calar a boca. Fica quieto, você está sendo inconveniente. Fica quieto, você está gritando aí. O que você quer? Você está incomodando. E ele não quis nem saber. Ele aproveitou a oportunidade. O Rei dos Reis está passando aqui. O Senhor Jesus, ele de certo já ouvia que Jesus, aonde passava, as pessoas eram curadas. Ele falou: eu vou gritar o que eu puder, eu vou fazer o que eu puder para que Jesus me cure dessa cegueira. É hoje que eu vou ficar curado. E ele não se importou em ser inconveniente, se estava incomodando as pessoas, se não estavam gostando que ele estava gritando. Com certeza ele devia estar gritando muito alto. Até o momento em que Jesus prestou atenção nele. Mandou chamá-lo. Eu imagino a alegria dele, né? O Senhor olhou para mim. Jesus ouviu o meu clamor. Jesus ouviu a minha oração. Valeu a pena ter clamado. Valeu a pena eu ficar aqui clamando para Ele olhar para mim. Glória a Deus. E também há outros tipos de cegueira, né? Cegueiras mais sérias do que a cegueira física. Se a gente puder falar que a cegueira daquele cego e mudo era uma cegueira física, mas era uma cegueira física causada por um demônio. Mas ela era física. E quando Jesus operou no reino espiritual, a cegueira física deixou de existir. E há cegueiras mais sérias que essa. Pois a cegueira física, ela não te deixa ver a luz do dia. Não te deixa ver nada. Mas há cegos que não sabem que são cegos. Veem a luz do dia, porém estão em trevas ou na escuridão. Abra sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios 4, versículo 3, diz assim: Paulo, falando sobre a pregação do Evangelho, ele no versículo 3, ele cita: mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cegueira espiritual. E o entendimento, a pessoa não enxerga, ela está cega, não consegue entender que Jesus Cristo é o Senhor, que ela precisa entregar a sua vida para Cristo, que ela precisa depositar a sua vida nas mãos do Senhor. Não consegue. Por quê? Quem é o Deus desse século? Isso, muito bem. É o diabo. O Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. O próprio apóstolo Paulo, durante um tempo na sua vida, achava que servia a Deus. E achava que prestava um bom serviço a Deus, que estava sendo fiel a Deus, perseguindo os cristãos e levando os presos para serem mortos, para serem julgados, para serem açoitados. Ele achava que estava servindo ao Senhor, ele estava cego. Estava cego. Enxergava fisicamente,
mas era um cego espiritualmente. Antes da sua conversão. Cego pelo ódio que ele tinha. O ódio cega. Você já ouviu uma pessoa falar, né? Eu fiquei cego de ódio. Fiquei cego de raiva. A raiva cega. Deixa as pessoas cegas. A ganância deixa as pessoas cegas. A gente diz que o amor é cego. Né? O amor é cego. Na verdade, não é o amor de 1 Coríntios 13 que nós lemos, que o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Não é esse amor, é a paixão. A paixão é cega. Esse amor, quando se diz que o amor é... Procura na internet, você vai ver lá. Que o amor é cego, se relata a paixão. Ela é cega. Pessoas fazem loucuras por causa de uma paixão. Pessoas traem. As pessoas não respeitam a fidelidade, a moralidade, por causa da paixão. Se entrega loucamente. E a paixão tem uma duração. Fisiologicamente, ela dura de 12 a 48 meses. Depois acaba. Aí a pessoa cai em si. Que loucura que eu fiz. Que besteira que eu fiz. Joguei fora. Às vezes, joguei fora uma vida. Às vezes, joguei fora uma família. Por causa de uma paixão, de uma loucura. Porque o amor é cego. Fala para quem está do seu lado, não seja cego. Fala aí, Vinícius, não seja cego. Isso aí. Glória a Deus. Amém, Nando? Então fala, não seja cego. Alguém do meio. Douglas, fala aí, não seja cego. Amém. Pronto. Atos 9, versículo 1. Abra sua Bíblia lá. Aliás, eu vou ler aqui para vocês. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Vocês vejam só, meus irmãos, respirando ainda ameaças e mortes. Então aquilo estava dentro de Paulo. Ele queria, se possível, ver os discípulos mortos, porque ele tinha ódio. Naquele tempo, aqueles que seguiam a Cristo, eles, como era o princípio do Evangelho, alguns também chamavam os cristãos de seguirem a seita do caminho. Então era chamado seita do caminho. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Talvez na tua tradução está escrito aí, caminho. E indo no caminho, agora, caminho é caminho mesmo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Ele ficou cego. Paulo precisou ficar cego. O seu ódio era tão grande que ele estava cego espiritualmente e não conseguia enxergar o seu erro. E o Senhor Jesus deu um jeito nele, falou, você vai ficar cego, Paulo, fisicamente, porque só ficando cego fisicamente é que você vai enxergar espiritualmente. E Paulo foi para Damasco, e resumindo aqui para não ler tudo, Ananias, um discípulo, o Senhor falou com ele em visão para ir orar para o Paulo, e orar por Saulo, que se tornaria Paulo. E esse discípulo falou, Senhor, mas como é que eu vou orar por ele? Esse Saulo, ele é um assassino. O Senhor sabe o mal que ele tem feito ao Evangelho de Jesus Cristo. Aí o Senhor falou, não, eu já tratei com ele. Ele já está te esperando e ele já viu em visão você chegando lá e orando por ele e ele voltando a enxergar.
ele é um vaso escolhido para levar o evangelho para os gentios, diante de reis e diante do meu povo, o povo de Israel. E os gentios que ainda não era povo do Senhor. Então, Ananias foi lá, orou, e quando ele orou, caíram de Paulo como duas escamas e ele voltou a ver. Só que agora ele já enxergava espiritualmente e sabia que o Senhor Jesus era o Senhor verdadeiro e que ele estava cometendo um erro fazendo o que ele fazia. A palavra de Deus nos mostra também a história de outro homem que precisou ficar cego para enxergar. No livro de Juízes, nós vemos a história de Sansão, que foi um dos líderes de Israel no tempo em que Israel não tinha reis. Ele era um juiz. E Sansão nasceu com um voto que Deus mandou que a sua mãe fizesse, um voto de Nazireu, e que havia algumas coisas que ele iria ter que respeitar durante a sua vida para esse voto, e uma delas era nunca cortar o cabelo. E Deus disse que Sansão, através de Sansão, Deus iria começar a libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Já havia 40 anos que os filisteus estavam dominando e oprimindo o povo de Israel, o povo hebreu. E Deus começou a usar Sansão. Só que Sansão era um cara carnal. Sansão sabia que ele não podia ter um relacionamento com mulheres que não fossem do seu povo. Ele sabia que isso era proibido, era a lei do Senhor. Ele era um juiz, ele era um dos líderes. Sansão, antes inclusive de conhecer Dalila, Sansão procurou uma prostituta em Gaza e se prostituiu com ela. Depois Sansão foi atrás de Dalila, que era uma filisteia, e começou a se relacionar com ela sexualmente e morar com ela. E ele ficou tão cego por causa da sua carnalidade que ele não conseguia ver que aquela mulher iria destruir a vida dele. Iria tentar destruir a sua vida. E ela o enganava todos os dias. E ele enganava ela. Ficava naquele romance, né? Bobo. Sansãozinho, fala para mim. Qual é o teu segredo? Por trás é como se ela dissesse, porque eu vou acabar com a tua vida, seu trouxa. Né? Você caiu no laço do diabo, porque você está cego. E Sansão, um ungido de Deus, um homem onde o Espírito Santo habitava, e fazia grandes proezas, já estava na mão do diabo, porque estava cego. Porque não andava mais em santidade. Porque Sansão era daqueles que achava que nenhum mal iria acontecer mais com ele. Sansão vivia como se nunca o mal alcançasse a sua vida. Como se nunca a desgraça batesse na porta da sua casa. Sansão vivia em pecado, como se nunca o mundo fosse acabar, como se nunca ele fosse um dia se encontrar com o seu Deus. Via tudo o que ele queria, fazia tudo o que ele queria. E aos domingos ia para a igreja. Esse era Sansão. Um homem cego. E aí, o que aconteceu com ele? Ele entregou, contou para a mulher, Dalila, figura do diabo, que o enredou, que o prendeu no pecado, que o cegou com aquilo que ela lhe deu, que era satisfazer o desejo sexual dele. Prendeu ele. Até que um dia lhe cortaram os cabelos, ela cortou os cabelos enquanto ele dormia, devia estar roncando, dormindo pesado, porque o cara tinha um cabelo enorme e não ouvia a mulher cortando o cabelo dele nem sentir. E aí os filisteus vieram, prenderam ele com 2 cadeias de bronze, vazaram os seus olhos. Pronto, ficou cego fisicamente. Precisou ficar cego fisicamente. E o levaram preso. Puseram ele no cárcere, lá
lá na cidade dos filisteus, rodando um moinho dentro do cárcere, como se fosse um animal. Olha só a humilhação. E ali ele teve tempo para pensar. Aí ele teve tempo para pensar no que ele estava fazendo de errado. Aí Sansão teve tempo de pensar nas burradas que ele vinha fazendo, uma atrás da outra, na sua vida. Aí ele parou para pensar. O que eu tenho feito da minha vida? Olha onde eu estou. Hoje eu não vou dormir no colo da Dalila. Vou comer a ração que me derem, como um animal. O que vai ser da minha vida? Ele começou a pensar, e com certeza, ele começou a falar com Deus. E aí diz a palavra que o cabelo começou a lhe crescer na cabeça. E eu entendo que Sansão teve tempo de se arrepender ali no cárcere, porque foram meses para o seu cabelo crescer de novo. Eu imagino que tinha que crescer bastante. E aí chamaram um dia ele para zombar dele. Ele virou motivo de zombaria. Motivo de zombaria. E nesse momento de zombaria, Sansão clamou a Deus: Senhor, me dá agora a chance de eu fazer aquilo ao qual o Senhor me vocacionou. A vocação de Sansão era matar filisteu, queridos. Você vai ler a Bíblia, era essa. Ele nasceu para começar a libertar o povo de Deus da opressão dos filisteus. Naquele tempo, era guerra. Era guerra. Era esse tempo que ele vivia nesse tempo de guerra. E naquele tempo era, ou os filisteus morrem, ou os hebreus morrem. E Deus levantou um homem para acabar com os filisteus. E o povo de Deus começar a cumprir o papel dele nessa terra. E na sua morte, Sansão matou mais filisteus, porque ele foi até o templo de Dagom, tirou uma das colunas, caiu tudo, ele morreu junto, e ele matou mais filisteus na sua morte do que durante toda a sua vida. Ele precisou ficar cego fisicamente, para poder não olhar mais para o mundo. No caso de Paulo voltou a enxergar. Sansão não. Sansão já ficou cego para encerrar a carreira, mas ainda cumprindo os planos e os propósitos de Deus. Amém? Eu diria, amados, que há muitos tipos de cegueira. Cegueiras momentâneas, provocadas por fortes emoções. Como eu falei aqui. Raiva. Você vê pessoas perdendo a cabeça no trânsito. Pessoas ficando iradas. Ódio. Pessoas que cometem atos terríveis, violentos. Dizem coisas que depois se arrependem. Porque ficam cegas por algum momento. Depois dizem, eu fiquei cego. É a cegueira por falta de domínio próprio. E o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. O cristão que age como um cego por causa das suas emoções, ele precisa repensar como anda seu relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Precisa repensar. Qual é a prioridade de Deus na sua vida? Qual é a prioridade do Espírito Santo na sua vida? A sua caminhada com Cristo. Precisa repensar nisso. Porque, meu irmão, quando você é controlado pelo Espírito Santo, tem até um livro bom que diz assim, temperamento controlado pelo Espírito Santo. O teu temperamento é controlado pelo Espírito Santo. A pessoa muda. Amém? Você vê mudança de vida. Eu conheço um monte de irmãos nessa igreja que eu posso dizer que, depois que se converteram, eu vi testemunhos. Esse cara aqui, meu amigo, ele era um briguento. Depois que se converteu, virou uma moça, o pessoal fala. No bom sentido. Educado. Parou de brigar. Eu me lembro do Thier que foi embora para o Ceará, quando ele se converteu. Quando eles moravam num cortiço, mais ou menos, ali no Macuco, e a Vilani vinha na igreja, e ele não vinha. E lá, ele arrumou encrenca com todo mundo. Quando o Thier se converteu, ele foi de porta em porta pedir desculpa para os vizinhos dele, pela maneira como ele se comportava. Eu me lembro do Thier aceitando Jesus aqui na frente, chorando. E a mulher dele falando assim, olha, o meu marido mudou. Porque aquele cearense, ele era arretado, invocado. Todo mundo lá era um baixinho, todo mundo tinha medo dele. O cara se converteu, meu irmão. Um
uma moça, um homem diferente, transformado pelo Espírito Santo. Amém? Pessoas ficam cegas. Há uma cegueira muito séria, presta atenção. Essa cegueira, eu falei que há muitos tipos de cegueiras, as cegueiras físicas, mas a cegueira mais séria, meu irmão, são os cegos dentro da igreja. Cegos dentro da igreja. Apocalipse 3, 14. Abra sua Bíblia lá. Como eu falei para vocês, não sai correndo. Eu já estou na parte final. Apocalipse 3,14 é uma carta escrita à igreja de Laodiceia. E só aqui, abrindo um parênteses, a igreja de Laodiceia é uma das 7 igrejas do Apocalipse, onde João, quando o apóstolo João teve uma visão na ilha de Patmos, o Senhor lhe revelou todo o livro de Apocalipse. E começa esse livro com uma revelação para 7 igrejas que existiam na época. E cada uma daquelas 7 cartas é uma exortação, ou exortação e elogios, ou apenas elogios para estas 7 igrejas. Para as 7 igrejas do Apocalipse. Só que os estudiosos da Bíblia dizem que essas 7 igrejas, elas têm mais 2 representações. Elas representam a igreja do Senhor Jesus, desde a sua fundação em Cristo até os dias de hoje, como 7 períodos que a igreja está vivendo. Viveu e está vivendo hoje. E a carta de Laodiceia seria o último período da igreja, que é o período que nós, hoje, vivemos. Nosso tempo, a nossa era, que é para muitos, eu acho que você concorda, os tempos finais. Né? Jesus está voltando. Eu creio nisso, que nós estamos nos tempos do fim. Que temos uma grande chance de ver o Senhor Jesus. De sermos arrebatados com Cristo. Amém? Amém, Alexandre? Isso aí. Ele gosta muito de Apocalipse. E também tem outra aplicação para as 7 igrejas do Apocalipse. Ao mesmo tempo em que elas foram escritas para aquelas 7 igrejas, daquele tempo, e para 7 períodos da igreja, elas também servem, as 7 igrejas, como exortações para todo cristão, em todo o tempo em que a igreja existe. Porque quando você lê as 7 cartas do Apocalipse, aquelas exortações, todas elas servem para nós. Amém, queridos? Todas elas. Então, a carta de Laodiceia é uma exortação para nossas vidas. E diz aqui, e ao anjo, versículo 14, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. A gente pode parar aqui, daqui a pouco eu falo sobre o resto. Uma exortação séria para a igreja. Amém? Aqui diz assim, Jesus está dizendo aqui, que há um cego. Ele fala, eu sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. E Jesus fala, olha, você não sabe o que você é. Ele estava na igreja, é uma figura, é uma igreja que está sendo exortada, é uma exortação que serve para nós. Uma igreja que achava que estava servindo a Deus,
com pompa, que estava agradando a Deus com a sua vida, com o seu ministério, e o Senhor está dizendo, olha, você não sabes que você és um desgraçado, pobre, miserável, cego e nu. Uma exortação forte. Você não sabe, você não vê o teu estado. Você não consegue enxergar o estado em que você está. Era o que o Senhor Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia. Ele fala, você, oxalá foras frio ou quente, porque por ser morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aqui o que acontece é que as águas que iam para Laodiceia, elas vinham de longe. E quando elas chegavam, os aquedutos que levavam água até a cidade de Laodiceia, que não tinha águas, nascentes de águas, ela precisava que as suas águas viessem de longe. Quando as águas chegavam mornas numa temperatura. Você já tomou água morna? E pouco potável. Então, certamente, aquelas águas causavam alguns problemas estomacais. E talvez até intestinais. E Jesus fala, estou a ponto de vomitar-te. Mas isso é o que acontece na prática. Jesus está comparando com a situação deles. E ele diz, as águas de vocês deveriam ser frias ou quentes. Durante muito tempo eu usei a fria como um crente que não é salvo. Mas aqui a explicação para esse fria é que perto de Laodiceia haviam, em outras cidades, que provavelmente de onde eles puxavam água, haviam águas frias, águas que refrescavam, águas que traziam refrigério, porque a temperatura do local era quente. E era como Jesus falava, essa água deveria ser fria para trazer refrigério, para refrescar, ou ser quente, porque as águas quentes, elas são medicinais, elas curam. Então é como o Senhor estivesse dizendo para nós, querido, você não pode ser morno. Você não pode ser morno. Você tem que trazer refrigério. Você tem que ser instrumento de refrigério, você tem que ser instrumento de cura. As águas não potáveis, águas impuras. Você não pode ser impuro. Você não pode se contaminar com a impureza. Porque, senão, o Senhor vai dizer para você, olha, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Palavra forte do Senhor para as nossas vidas, para aquela igreja. Amém? Então, isso é sério. E aqui o Senhor, essa exortação para as nossas vidas, o Senhor depois ele diz, olha, aconselho-te que compre de mim colírio, para que cures, para que unja os teus olhos, para que você volte a ver. Esse colírio aqui, ele é figura do Espírito Santo, que vai curar a sua alma, que vai curar o seu coração, que vai te ajudar de novo a enxergar os seus pecados e a se arrepender deles. Eu, durante essa semana, quando eu orava, quando o Senhor me levava a orar por cegueira, muitas vezes eu orei e falei, Senhor, em algumas situações eu observei pessoas cegas nas suas atitudes, cegas nas suas ações, e eu comecei a orar e pedir, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas que eu conheço. Pessoas que não estão enxergando. Então, num primeiro momento, o meu sentimento foi de indignação. E depois, quando o Senhor me levou a orar por elas, eu comecei a orar e ter um sentimento em que o Espírito Santo falava comigo, ora pela tua vida também. Começa a orar por você. E eu comecei a orar por essas pessoas e falar, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia delas. Ajuda elas a enxergar. Porque o que a palavra de Deus me ensina, aquilo que eu não quero para mim, eu não posso querer para os outros. Amém? Então eu falava, Senhor, não deixa elas irem para o fogo do inferno.
Senhor, livra elas da cegueira que impede as pessoas de enxergarem que estão indo por um caminho errado, por um caminho de pecado, por um caminho de engano. E aí o Espírito Santo falou comigo, eu comecei a orar e falar: Deus amado, não permitas que eu fique cego. Senhor, não permita, Senhor, que eu fique cego pela falta da humildade. Não permita, Senhor, que eu fique cego pela ganância, pelo amor ao dinheiro. Senhor, não permitas que eu fique cego pela inveja, cego pela prostituição. Não permite, Senhor, que eu fique cego por nada nessa vida. E o Espírito Santo falava, essa deve ser a nossa oração. Senhor, se eu estou cego em alguma área da minha vida, por favor, Senhor, me ajuda a enxergar. Precisamos do colírio do Espírito Santo, que é a figura do Espírito Santo, do colírio, que é a figura do Espírito Santo, que está lá em Apocalipse 3:18, e que cura as nossas vidas. Hoje em dia, amados, nós vivemos tempos em que pessoas estão vivendo um evangelho frio, um evangelho de pecado, e quando cometem um pecado, elas dizem assim, Deus me perdoa, porque se Deus perdoa Davi, olha o que Davi fez. Só que elas esquecem uma coisa, Davi nunca se justificou do seu pecado. Rei Davi, ele nunca se justificou. Ele nunca disse, eu pequei por isso, pequei por aquilo. Nunca. Em todo o tempo ele foi humilde. O rei Davi, quando foi afrontado, quando ele recebeu pedrada dos seus súditos, que o chamavam de sanguinário, que diziam que a desgraça de Israel era por culpa dele, os seus soldados diziam, Senhor, quer que eu mate? Porque Davi era rei, ele tinha poder para mandar matar. Quando ele era desrespeitado, ele sabe o que ele falava? Deixa. Isso é por causa do meu pecado. Sabe o que Davi foi? Ele foi humilde. E sabe o que Deus disse de Davi? Deus disse, ele verdadeiramente se arrependeu. Porque Deus conhece o coração dos homens, amém? E quando Deus diz que ele se arrependeu, é porque Deus sabe o que está dentro do coração dele. Porque Deus enxerga o que está dentro do coração dos homens. Como está lá em Samuel capítulo 15, 1 Samuel 15. E os homens só olham a aparência. Então quando Deus olhou para o coração de Davi, falou, ele se arrependeu. Porém, Davi, o teu pecado vai trazer este mal sobre a tua casa. Mas você se arrependeu do seu pecado. Você está perdoado, Davi. E veio desgraça, o seu filho, Absalão, criou uma intriga grande contra ele, tentou matá-lo, levantou um exército inteiro contra a vida do seu pai, para destruí-lo. E Davi, o tempo todo, se humilhando, não se achando mais do que ele era, o tempo todo pedindo perdão para Deus. Sabe o que Davi é figura, irmãos? Davi é figura do homem que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados. Davi é figura do homem que fica cego. Porque Davi ficou cego. Ficou cego, adulterou, cometeu um homicídio. O que Davi fez foi muito grave. Só que voltou a enxergar. A sua cegueira espiritual acabou. E ele continuou servindo a Deus, se humilhando até o fim da sua vida. Amém? E da mesma forma nós temos que andar assim com o Senhor. Nunca justificarmos os nossos erros e os nossos pecados. Nós precisamos pedir para Deus, Senhor, me ajuda a enxergar. Se tem algo na minha vida que eu estou cego e eu não estou vendo, por favor, meu Deus, me ajuda a ver. Senhor, se tem algo na minha vida que me cegou por causa do orgulho, por causa da falta de humildade na minha vida, Senhor, porque eu não aceito uma repreensão, ou porque eu não quero obedecer,
Ou porque eu não quero isso, eu não quero aquilo. Se eu fico cego por alguma coisa, por causa da ganância, se eu estou cego por amor ao dinheiro, Senhor, por favor, me ajuda a enxergar, Senhor. Me ajuda a enxergar. Me livra da cegueira espiritual. Me livra das trevas, Senhor. Porque cegueira espiritual você está em trevas, você não está vendo, você está cego. Está enxergando a luz do dia, mas está desagradando a Deus. Amém? Precisamos voltar para o Senhor Jesus. Amém, queridos? Precisamos deixar de ser mornos. Amém? Eu falo isso para mim e eu falo para vocês. Precisamos deixar de ser mornos. Precisamos servir de refrigério. Sermos instrumentos de cura na vida das pessoas. Vamos ficar de pé? Quando você está de pé, presta atenção. Apocalipse 3:19 diz assim: eu repreendo e disciplino a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Amém? Glória a Deus. Amados, o Senhor, quando Ele diz que vai entrar na sua casa, Ele vai entrar no seu coração. E quando Ele diz que Ele vai cear com você, Ele está dizendo assim: eu vou ser seu amigo. Salmo 23, Davi, quando escreve o Salmo 23, ele diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Muitos já ouviram eu falar isso aqui, essa explicação. O Senhor, ali, eu ouvi uma explicação de um irmão que morou em Israel. E um dia, um judeu o convidou para comer na sua casa. E naquele dia, aquele judeu lhe fez a seguinte explicação para ele: olha, eu tenho caminhado com você e eu tenho visto a tua vida como é diferente. E hoje eu estou chamando você para comer na minha casa. E eu preparei essa mesa para você aqui. E eu quero dizer para você hoje: você é meu amigo. Por isso eu estou pondo na mesa o que eu tenho de melhor na minha casa para você. E ele se falou para ele, lá no Salmo 23, quando o Senhor diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Na prática, é isso aqui que acontece. Ali, quando o Senhor prepara uma mesa para Davi, Ele está dizendo para Davi: Davi, hoje eu preparo essa mesa para você, você come comigo e nós vamos ser amigos. E por que é perante os teus inimigos? É porque, Davi, eu quero que os teus inimigos saibam que eu sou seu amigo. E quem mexer com você, mexe comigo. Amém? E quando Jesus diz que Ele vai entrar na nossa casa e vai cear conosco, Ele está dizendo: eu vou ser seu amigo. E quando os teus inimigos, que não são carne nem sangue, porque a palavra de Deus diz, amém? Não é o teu vizinho chato, por favor. Né? A palavra de Deus diz que os nossos inimigos são as potestades espirituais, demônios. Quando os teus inimigos vierem contra você, eles vão ver que eu sou seu amigo agora, você entregou sua vida para mim. Eu sou teu Senhor. Amém? Então é isso, amados. Então, queridos, eu quero te convidar hoje, essa noite, você abrir a porta do seu coração. Tem alguém aqui essa noite que quer abrir a porta do seu coração e dizer para Jesus: Jesus Cristo, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Quero ter uma aliança contigo. Se você quer fazer isso hoje, levanta a sua mão bem alto. Se você quer hoje entregar a sua vida para Cristo, se você nunca fez isso, você pode levantar a mão no seu lugar, que eu não vou te chamar aqui na frente. Só quero orar pela tua vida. Se você quer hoje fazer uma aliança com Cristo, levanta bem alto sua mão. Amém? Aleluia. Se tem alguém aqui essa noite, que tem
enxergado na sua vida que há áreas em que você hoje percebe que talvez você está sendo cego. Tem coisas na tua vida que precisam mudar. E você quer pedir hoje para o Senhor: Senhor, tira isso da minha vida, olha. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a enxergar, Senhor. Senhor, tem áreas da minha vida que eu preciso que o Senhor me ajude. Que o Senhor me ajude, Deus amado, a não ficar em trevas. Me cura dessa cegueira espiritual hoje, Senhor. Eu quero que você... Vamos todos fechar os olhos agora? Vamos todos fechar os olhos. Amém? Acende só a luz da frente aqui, por favor. Só aqui da frente. Ótimo. Então, aí no seu lugar, de olhos fechados. Se você quer pedir isso hoje para Deus, se você quer pedir hoje para o Senhor: Senhor, eu não quero ser um cristão morno. Deus, eu quero ser um instrumento teu de refrigério. Eu quero ser como aquelas águas quentes, medicinais, que o Senhor compara àqueles que trazem cura. Senhor, levanta sua mão no seu lugar. Nós vamos fazer essa oração. Amém. Então, todo mundo de olhos fechados. Levanta bem alto sua mão. Glória a Deus. Pai, obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. E o Senhor tem, Deus amado, nos mostrado nesses dias, nesses tempos do fim que nós entendemos. Não sabemos se é daqui um dia, um mês, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Senhor, ou mais, está nas tuas mãos. O que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor nos ajude a recebermos a exortação. Porque a tua palavra nos diz que o Senhor ama e o Senhor repreende, que o Senhor repreende e disciplina aqueles que o Senhor ama. E o Senhor nos diz: sê zeloso e arrepende-te dos seus pecados. Pai, ajuda-nos a nos arrependermos dos nossos pecados em todo o tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a mudarmos de vida. Senhor, as vestes que estão ali em Apocalipse, que o Senhor diz que o Senhor nos exorta dizendo: você não sabe que você é um desgraçado, pobre, cego e nu? Senhor, é porque estão sem vestes espirituais. São as vestes de santidade. Deus, ajuda-nos a andarmos em santidade, Pai. Porque no mesmo livro o Senhor nos diz que aqueles que te amam, que andam nos teus caminhos, eles andam com vestes brancas. Senhor, não queremos espiritualmente estar nus. Não queremos ser cegos, ó Deus, espiritualmente. Não queremos, ó Deus, ser pobres, miseráveis. Senhor, ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, a enxergarmos os nossos erros. Senhor, não permita que andemos cegos. Cegos por causa da ira, cegos por causa da ganância, cegos por causa do pecado. Não permita, Senhor, que sejamos cegos espirituais. Que fiquemos cegos por causa da soberba, por causa do orgulho, Senhor. Não permita, Deus. Ajuda-nos a sermos humildes. Ajuda-nos, ó Deus, como está na tua palavra, Senhor. Sermos humildes, Senhor, a sermos simples. Deus querido, a não termos orgulho no nosso coração, nem soberba, nem arrogância. Senhor, ajuda-nos, ó Deus amado, a amarmos as pessoas, a perdoarmos as pessoas, os erros, ó Deus. Pai, não permita que guardemos no nosso coração rancor, iras, mágoas de ninguém, em nome de Jesus Cristo. Senhor, não permita que fiquemos cegos, apontando apontando o dedo para o erro dos outros, Senhor. Ajuda-nos sempre a olharmos primeiro para o nosso erro, Pai, para as nossas falhas, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos a não nos considerarmos melhores que os outros, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, a sermos, ó Deus, termos os mesmos sentimentos que Jesus Cristo, que foi humilde, Senhor, que se tornou servo e obediente até a morte, morte de cruz, como está na tua palavra. Te pedimos isto essa noite, em nome de Jesus Cristo. Livra-nos da cegueira espiritual, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que os nossos olhos espirituais estejam abertos. Senhor, te pedimos isto essa noite. Muito obrigado pelo teu amor. Obrigado pelas tuas misericórdias. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado, Senhor Deus amado, porque o Senhor ouviu a oração de cada um dos teus filhos que levantaram suas mãos essa noite aqui.
e com sinceridade, Senhor, pediram, Pai. Senhor Deus, para que o Senhor fale com eles, para que o Senhor